Você vive desesperado pedindo a Deus. Você ora, você chora, você implora. Deus, me dá isso. Deus, resolve aquilo. Deus, eu preciso disso urgente. Como se Deus não soubesse. Como se Ele estivesse esperando você informá-lo do problema. Como se a solução dependesse da sua capacidade de convencê-lo. Mas eu vou te dizer uma verdade que vai mudar completamente a forma como você ora. Antes de pedires, Deus já sabe do que precisas. Ele já viu, Ele já sabe, Ele já está trabalhando. E a sua ansiedade desesperada não acelera nada. Ela só revela uma coisa: você não confia nele. Escute bem o que vou te falar. Jesus disse em Mateus capítulo 6, não sejais como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes. Antes, não depois, não durante, antes. Deus já sabe. Ele não precisa da sua lista de oração. Ele não precisa que você explique a situação. Ele não precisa que você convença ele de que é urgente. Ele já sabe de tudo. Antes de você abrir a boca, ele já viu. Antes de você sentir a dor, ele já preparou a cura. Antes de você perceber o problema, ele já tem a solução. Então, por que você vive ansioso? Por que você vive desesperado? Por que você ora como se precisasse acordar Deus para ele agir? Por que você não confia? Você diz que confia, mas suas ações mostram o contrário. Você diz que Deus é fiel, mas vive como se tudo dependesse de você. Você diz que crê, mas age como se Deus tivesse esquecido de você. E hoje, eu vou te mostrar 5 verdades que vão te tirar da ansiedade e te colocar no descanso. Porque quando você entender que Deus já sabe, você para de se desesperar e começa a descansar. A primeira verdade é esta: Deus não precisa da sua lista de oração. Ele já sabe tudo antes de você abrir a boca. Você acorda e já começa: Deus, eu preciso disso. Preciso daquilo, preciso daquele outro. Como se Deus tivesse dormido e não soubesse o que aconteceu enquanto ele estava ausente. Mas Deus não dorme. Salmo 121 diz: não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele está sempre alerta, sempre vendo, sempre sabendo. E ele conhece cada necessidade sua antes mesmo de você perceber que tem essa necessidade. Você acha que Deus não sabe que você precisa de emprego? Ele sabe. Você acha que Deus não sabe que você está doente? Ele sabe. Você acha que Deus não sabe que você está com o coração partido? Ele sabe. Ele não precisa que você informe. Ele precisa que você confie. A oração não é para você informar Deus do problema. A oração é para você alinhar seu coração com a vontade dele, para você se render, para você descansar, para você parar de tentar controlar e começar a confiar que ele está no controle. E você sabe qual é o problema? Você trata Deus como se ele fosse igual a você. Você precisa que as pessoas te expliquem as coisas porque você não sabe. Você precisa que te informem porque você não estava lá. Mas Deus não é assim. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46 diz: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o fim. Deus já viu o final da sua história. Ele já sabe como vai terminar. Ele já sabe o que você vai precisar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Então pare de orar como se precisasse convencer Deus. Pare de orar como se ele não soubesse. Comece a orar com descanso, com confiança, com rendição, porque Deus já sabe. E se ele já sabe, você não precisa se desesperar. Você só precisa confiar. A segunda verdade é: sua ansiedade revela falta de confiança. Deus já está trabalhando antes de você perceber. Você está ansioso porque acha que nada está acontecendo. Você olha para a situação e não vê mudança. Você ora e parece que Deus não ouve. Você espera e nada melhora. E a ansiedade te consome. Você não dorme direito. Você não come direito. Você vive obcecado com o problema, tentando resolver sozinho, tentando forçar as coisas, porque você não confia que Deus está trabalhando. Mas Deus nunca para de trabalhar. Jesus disse em João capítulo 5, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus não tira férias. Deus não descansa da sua situação. Deus está trabalhando agora mesmo, no invisível, nos bastidores, movendo peças que você não vê, abrindo portas que você não sabia que existiam, preparando pessoas que você nem conhece ainda. E você não vê nada disso porque está desesperado olhando só para o problema, ao invés de confiar no Deus que já está resolvendo. A ansiedade é falta de fé disfarçada de preocupação. Você chama de preocupação legítima, mas Deus chama de falta de confiança. Porque se você
você realmente acreditasse que Deus já sabe, que Deus já viu, que Deus já está trabalhando, você não viveria ansioso, você viveria em paz, em descanso, em confiança. Jesus disse em Mateus 6, não andeis ansiosos pela vossa vida, olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais que as aves? Deus cuida dos pássaros, e você vale infinitamente mais que um pássaro. Então por que você acha que Deus não vai cuidar de você? Porque você vive como se estivesse abandonado? Porque você se desespera como se tudo dependesse de você? Porque você não confia? Você diz que confia, mas suas ações mostram que você não crê que Deus está no controle. E enquanto você não confiar, você vai viver ansioso, vai viver desesperado, vai viver tentando resolver tudo sozinho e se destruindo no processo. Então pare, respire e confie. Deus já está trabalhando. Você não vê, mas Ele está. E quando chegar a hora certa, quando tudo estiver alinhado perfeitamente, você vai ver a mão de Deus e vai perceber que Ele nunca te abandonou. Ele estava trabalhando o tempo todo. Você só não via porque estava desesperado demais para enxergar. A terceira verdade é, oração não é informar Deus, é alinhar seu coração com a vontade dele. Você acha que oração é você dizer a Deus o que Ele precisa fazer. Você ora como se estivesse dando ordens, como se Deus fosse seu empregado esperando suas instruções. Mas oração não é isso. Oração não é você mandar em Deus. Oração é você se render a Deus. Não é você impor sua vontade. É você buscar a vontade dele. Não é você informar. É você se transformar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não, seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é sempre melhor que a sua. Sempre. Você quer o que parece bom agora. Deus quer o que é melhor para sempre. Você quer o que resolve o problema imediato. Deus quer o que te transforma eternamente. Você quer conforto. Deus quer caráter. E muitas vezes essas coisas não são compatíveis. Então quando você ora, você não está convencendo Deus a fazer o que você quer. Você está se abrindo para que Deus faça em você o que Ele quer. Você não está mudando a mente de Deus. Você está permitindo que Deus mude seu coração. E isso muda tudo. Porque quando seu coração está alinhado com a vontade de Deus, você para de lutar contra Ele. Você para de tentar forçar portas que Ele fechou. Você para de se desesperar quando as coisas não saem do seu jeito. Porque você confia que o jeito de Deus é sempre melhor. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne. E Deus disse não. Deus não atendeu a oração de Paulo do jeito que Paulo queria, mas Deus respondeu. Ele disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou o espinho porque Paulo precisava do espinho para se manter humilde, para se manter dependente, para experimentar o poder de Deus na fragilidade. E Paulo entendeu. Ele disse, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você vê, a oração de Paulo não mudou a situação, mas mudou Paulo. E é isso que oração faz. Ela te transforma, ela te alinha, ela te molda. Então pare de orar tentando mudar Deus e comece a orar permitindo que Deus mude você. Porque quando você muda, quando o seu coração se alinha com o dele, você percebe que Deus sempre soube o que era melhor e você descansa. A quarta verdade é, Deus já preparou a resposta. Você só precisa confiar no tempo dele. Você quer agora. Deus diz, espere. Você quer rápido. Deus diz, no tempo certo. E você não aguenta. Você não tem paciência. Você quer forçar, quer apressar. Quer resolver do seu jeito porque não aguenta esperar no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é sempre certo. Nunca atrasado, nunca adiantado. Sempre perfeito. Eclesiastes 3 diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Deus trabalha dentro de tempos. Ele não age por impulso. Ele não se apressa porque você está desesperado. Ele age no tempo certo, no momento perfeito, quando tudo está alinhado exatamente como precisa estar. E você precisa confiar nesse tempo, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que está demorando demais. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Deus. 25 anos entre a promessa e o cumprimento. E ele tentou apressar. Ele teve Ismael com Agar porque não quis esperar. E aquilo gerou problemas que duraram gerações. Mas quando ele esperou, quando ele confiou, quando ele parou de tentar forçar, Isaac nasceu. No tempo de Deus, do jeito de Deus, com a bênção de Deus. Porque o que Deus promete, Deus cumpre, mas no tempo dele, não no seu. José teve sonhos de que seria grande, mas antes de ser grande, ele foi escravo, foi preso,
Foi esquecido. Passou anos esperando. E podia ter desistido. Podia ter perdido a fé. Podia ter achado que Deus tinha mentido. Mas ele confiou. E no tempo certo, Deus o exaltou. Deus o colocou como governador do Egito. Deus cumpriu o sonho, mas no tempo dele, não no tempo de José. E José precisou esperar, precisou confiar, precisou descansar na soberania de Deus. E você precisa fazer o mesmo. Pare de tentar apressar Deus. Pare de tentar forçar as coisas. Pare de se desesperar porque parece que está demorando. Deus já preparou a resposta. Ela está vindo, mas no tempo certo. E você precisa confiar, precisa esperar, precisa descansar. Porque quando chegar, você vai entender por que demorou. Você vai ver que o tempo de Deus é sempre perfeito e vai agradecer por não ter vindo antes. Porque se tivesse vindo antes, você não estaria pronto. Mas agora, você está. E a resposta vem no momento exato. A quinta e última verdade é: pare de viver desesperado. Deus está no controle antes, durante e depois. Você vive como se Deus pudesse perder o controle. Como se algo pudesse acontecer que Deus não previu. Como se houvesse uma situação que Deus não sabe resolver. Mas não existe isso. Deus nunca perde o controle. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica sem saber o que fazer. Ele é soberano. Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente. E Ele está no controle absoluto de tudo. Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não só as coisas boas. Não só as que você gosta. Todas. As boas e as ruins. As que fazem sentido e as que não fazem. As que você entende e as que você não entende. Todas estão cooperando, trabalhando juntas, para o seu bem. Porque Deus está orquestrando tudo. Ele está usando até as coisas ruins para te moldar, para te transformar, para te levar exatamente onde Ele quer que você esteja. Então pare de se desesperar quando algo dá errado. Pare de achar que Deus perdeu o controle. Pare de viver ansioso como se você precisasse resolver tudo. Porque Deus está no controle. Antes da situação acontecer, Ele já sabia. Durante a situação, Ele está trabalhando. E depois da situação, Ele vai te mostrar que tudo tinha um propósito. Tudo estava nos planos dele. E você vai testemunhar da fidelidade de Deus. Davi disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse: se eu andar pelo vale. Ele disse: ainda que eu ande. Porque ele sabia que ia passar por vales, ia enfrentar sombras, ia caminhar em lugares escuros. Mas ele não temia, porque Deus estava com ele. Deus estava no controle. E se Deus está no controle, não há motivo para desespero, não há motivo para ansiedade, não há motivo para medo, porque Deus não falha, Deus não abandona, Deus não perde o controle. Então descansa. Para de se desesperar, para de viver ansioso, para de tentar controlar tudo. E confia que Deus já sabe, confia que Deus já está trabalhando, confia que Deus já preparou a resposta, confia que Deus está no controle. E quando você confiar de verdade, quando você descansar de verdade, você vai experimentar uma paz que excede todo o entendimento, porque não é baseada em circunstâncias, é baseada em quem Deus é. E Deus nunca muda, Deus nunca falha, Deus sempre sabe, antes, durante e depois. Vamos orar agora. Vamos entregar toda a ansiedade. Vamos descansar na soberania de Deus. Vamos confiar que Ele já sabe. E vamos parar de viver desesperados para começar a viver em paz. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora reconhecendo minha ansiedade, reconhecendo que tenho vivido desesperado, reconhecendo que tenho orado como se precisasse Te informar, Te convencer, Te apressar. Mas hoje eu entendo, Tu já sabes, Tu já viste, Tu já estás trabalhando, e eu só preciso confiar. Senhor, perdoa minha falta de fé, perdoa as vezes que agi como se Tu não soubesses, perdoa as vezes que me desesperei como se Tu não estivesses no controle, perdoa as vezes que tentei resolver tudo sozinho porque não confiei em Ti. Eu estava errado, eu estava cego, e hoje eu me rendo. Pai, eu entrego nas Tuas mãos tudo que me deixa ansioso. Eu entrego o trabalho, a saúde, as finanças, os relacionamentos, os sonhos, os medos, tudo. Eu paro de tentar controlar, eu paro de me desesperar. Eu confio que Tu já sabes do que eu preciso, e Tu vais suprir no tempo certo, do jeito certo, com a bênção certa. Senhor, ensina-me a orar não para Te informar,
mas para alinhar meu coração com a tua vontade. Não para te convencer, mas para me render. Não para te apressar, mas para descansar no teu tempo, porque a tua vontade é sempre melhor que a minha. O teu tempo é sempre perfeito, e o teu jeito é sempre o certo. Pai, dá-me paz, a paz que vem de confiar em Ti, a paz que não depende de circunstâncias, a paz que excede todo entendimento. Porque quando eu sei que Tu estás no controle, eu não preciso me desesperar, eu não preciso viver ansioso, eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso ter paz. Obrigado, Senhor, porque Tu já sabes, Tu sempre soubeste, Tu nunca falhaste, e Tu nunca vais falhar. Obrigado porque não preciso te acordar, não preciso te informar, não preciso te convencer. Tu já estás trabalhando, Tu já preparaste a resposta, Tu já tens tudo sob controle, e isso me basta. Então eu descanso, eu confio, eu me rendo. Não porque eu vejo a solução, mas porque eu conheço o Deus que tem a solução. Não porque eu entendo o que Tu fazes, mas porque eu sei que Tu és bom. Não porque eu vejo o futuro, mas porque eu sei que Tu o vês, e isso é suficiente. Seja feita a Tua vontade na minha vida, Senhor, não a minha, mas a Tua, no Teu tempo, do Teu jeito, para a Tua glória, porque eu confio em Ti, completamente, totalmente, eternamente. Em nome de Jesus, amém.